Olá, meu amigo e minha amiga, fráteres e sorores, meus amados irmãos, e a você que nos visita aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Hoje gostaríamos de estar compartilhando uma pesquisa sobre o Segundo Concílio Ecumênico de Constantinopla, que ocorreu no ano de 553, no século VI, convocado pelo imperador Justiniano e por influência de sua esposa Teodora. Meus amados, eu gostaria de, antes de começarmos a discorrer sobre esse estudo, fazer uma pergunta a todos vocês que, porventura, estão ouvindo e assistindo esse vídeo no dia de hoje. Vocês sabiam que a reencarnação era aceita pela Igreja Católica até o ano de 553? Até o século VI? Meus amados, a doutrina católica não se opunha de forma alguma à reencarnação. Pelo contrário, dava pleno suporte para a sua existência. No entanto, por questões pessoais e políticas, foi proibida e escamoteada pelo imperador Justiniano e sua esposa Teodora, inclusive punindo quem a defendesse com a excomunhão. Foi no Concílio Ecumênico de Constantinopla que a reencarnação foi retirada do cristianismo, justamente pelo imperador Justiniano. Essa influência de Justiniano e Teodora no citado concílio, de um modo geral, não é abordada pelos historiadores, teólogos, porque certamente tentam evitar conflitos com a Igreja e com dogmas e textos corrompidos, traduções corrompidas. E essa contrariedade seria extremamente desagradável com os dogmas que defendem a Igreja Católica e a Igreja da Reforma também. Notem que até o ano de 553 nós tínhamos somente a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa do Império Bizantino. Era o cristianismo de uma forma em geral. Na verdade, o que foi condenado nesse concílio não foi bem a reencarnação, mas justamente a doutrina que sustenta a reencarnação, que é a pré-existência da alma, ou seja, a existência da alma antes da concepção do corpo no útero materno, o que não é contra a Bíblia. Verifiquemos o texto que se encontra em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse do ventre da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Está aprovada, pois, pela Bíblia, essa doutrina da pré-existência da alma,
antes da concepção do corpo. Ora, se a alma existe antes do corpo ser criado, ela já pode ter vivido, encarnado em outro corpo aqui na Terra ou, quiçá, outro mundo. Pois no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 2, diz que na casa de meu Pai há muitas moradas. A casa do Pai é o universo. O próprio Jesus deixou também isso bem claro em João, capítulo 8, versículo 58, que diz o seguinte: em verdade eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Talvez tenha havido uma distração dos bispos desse concílio, ou condenaram erradamente, ou de maneira proposital, muito consciente, essa doutrina da pré-existência. Pois sem ela não haveria sustentação para existir a reencarnação. Meus amados, não foi o Papa Virgílio dessa época que convocou o citado concílio, mas o próprio imperador Juscelino. Aliás, os primeiros concílios da Igreja eram sempre convocados pelos imperadores romanos. Geração e nascimento teria o significado de Gênesis em grego. Na Bíblia não são apenas materiais, consanguíneos, mas também do espírito, pois pode ser nova geração, novo nascimento ou nova reencarnação do espírito, da alma. Daí a palavra palingenísia, palingenísias em grego. Palin em grego significa novo, logo palingenísias em grego quer dizer nova geração ou novo nascimento do espírito em outro corpo. Esse é o significado literal e verdadeiro de palingenísias em grego. Palingenísia ou reencarnação em português. Se verificarmos os textos de Tito, capítulo 3, versículo 5, e Mateus 19, versículo 28, as traduções de palingenísias nas duas referências mencionadas por regeneração estão, pois, erradas e com o objetivo escandaloso de esconder a reencarnação ou a nova geração do espírito. Outro exemplo bíblico de palingenísias em grego significa mesmo geração ou novo nascimento do espírito está em Jó. Pois em Jó, capítulo 8, versículo 9, temos o seguinte: pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta às experiências de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinaram os pais? Não haverão de falar-te? E do próprio entendimento não proferirão estas palavras? Pode o papiro crescer sem lodo? Ou viçar o junco sem água?
Nesses textos de Jó 8, do versículo 9 até o 11, fica evidente também a consulta às gerações passadas. Consulta essa que só poderia ser aos espíritos dos antepassados, pois as pessoas não tinham escritos dos seus antepassados, já que ninguém sabia ler e escrever naquele tempo, e porventura se poderia consultar os cadáveres enterrados no cemitério. Toda a tradição era oral, mas mesmo quem quiser insistir no erro de traduzir palingenísias por regeneração, não se esqueça de que ela será no final dos tempos, ou depois de muitas reencarnações, ou gerações dos espíritos. Meus amados, há um conjunto de motivos por trás dessa arbitrariedade por parte do imperador e sua esposa. A primeira delas é pessoal e mesquinha e vem justamente de Teodora, ex-cortesã, cruel e manipuladora, que pressionou o imperador a suprimir a reencarnação dos dogmas da igreja, justamente para que ela não sofresse em outras vidas as consequências de suas más escolhas. Outro motivo é político, pois acreditavam que a crença em um inferno eterno seria mais eficaz para a conversão dos fiéis do que a ideia da reencarnação. Para isso, basearam-se na tradição grega e criaram uma versão cristã de Hades e Olimpo, correspondendo ao inferno e ao céu, respectivamente. O concílio foi convocado pelo imperador Justiniano e não pelo Papa, como era o costume. Cláusula pétrea para que fosse considerada universal e respeitada como lei. Além disso, o concílio foi integrado por apenas bispos ortodoxos do Oriente, ou seja, do Império Bizantino, excluindo terminantemente a presença de bispos de Roma. Isso foi um recurso de Justiniano para que todas as suas sugestões passassem com a maioria dos votos. A noção da imortalidade e pré-existência da alma do espírito é extremamente antiga, antecedendo em muito tempo o cristianismo. Está presente em diversas culturas ao redor do mundo, inclusive na cultura judaica. E chegaram a esse conhecimento mesmo sem ter contato entre si, e há testemunhos suficientes no decorrer da história que atestam a sua veracidade. O que houve após o Concílio de Constantinopla foi uma tentativa de apagamento de um conhecimento precioso da humanidade. Sem essa peça fundamental que é a reencarnação, é como se faltasse uma peça no quebra-cabeça da existência do ser. A vida é como um imensurável oceano, e nossa alma e espírito são como ondas quebrando na costa. As ondas vêm e vão, mas continuam fazendo parte do oceano. Somos parte de algo muito maior que nós. Viemos de lá e para lá voltaremos. O corpo é transitório, mas a alma, o espírito é eterno. A negação desse conhecimento interfere no nosso entendimento da realidade e da nossa própria vida.
Afinal, tudo o que vivemos hoje é reflexo e continuidade do que foi vivido em vidas passadas. A consequência maior é que nossas próprias possibilidades de autoconhecimento são impactadas por isso. Mas uma decisão arbitrária não é capaz de escamotear a verdade por muito tempo. Em João 8,32, é dito que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como também existem textos que dizem que a verdade será alardeada nos telhados. Muitos dos nossos conflitos, traumas e complexos que nos impedem de atingir plenamente todo o nosso potencial não são meras questões psicológicas. O espírito leva consigo questões acumuladas em sucessivas existências materiais. E isso nem sempre é percebido pelos indivíduos com tanta facilidade. Geralmente precisam de uma mediação para conseguirem acessar esse conhecimento. Acreditamos que a verdadeira plenitude do ser só é possível a partir de um autoconhecimento profundo das questões desta existência e das passadas. Meus amados, a verdade é libertadora. Devemos buscar essa verdade. Não estamos aqui no intuito de denegrir de forma alguma qualquer religião que seja, pois acreditamos nos ensinamentos do Cristo como Messias. Mas acreditamos que a pré-existência do espírito, da alma, é um fator irrefutável que foi tirado do cristianismo, mas não foi retirado da Bíblia. Esses textos permaneceram e permanecem até hoje. Historiadores e teólogos não entram no assunto desse segundo concílio ecumênico de Constantinopla, do ano de 553. Tanto os teólogos católicos quanto os teólogos protestantes não abordam esse assunto. Escondem. São dogmas humanos. E toda essa dogmática religiosa, nessa era de despertar da consciência crística, cairão por terra. Pois existe uma necessidade imanente do ser humano nos tempos de hoje de buscar a verdade. As pessoas estão despertando, buscando o conhecimento dos mestres espirituais de outras religiões. E o próprio conhecimento deixado pelo Cristo, que nunca veio a esse mundo fundar uma religião, mas veio justamente nos mostrar o caminho para sermos seguidores do caminho da verdade.
Os essênios, a antiga seita mística dos essênios, herdeiros da fraternidade branca de Karnak, acreditavam na reencarnação. Segundo alguns estudiosos, João Batista e Jesus seriam essênios. O próprio cristianismo primitivo, ele possuía textos que são considerados hoje como apócrifos, que não estão no cânon estabelecido pela Igreja, pela até então única Igreja Católica. E esse cânon em nada mudou com a Reforma Protestante, nem tampouco os dogmas. E esse dogma de contrariar a pré-existência do espírito da alma, do Segundo Concílio Ecumênico de Constantinopla, no ano de 553, que impôs a visão de um inferno e de um céu, através de uso da cultura helênica, da mitologia grega, de um Hades e um Olimpo. É aquilo que falamos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um grande abraço a todos. Paz profunda.